Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e à Nova SBE o convite que fez à parceria portuguesa para a água para estar neste evento, que em boa hora se organiza, e quero também cumprimentar todos os meus colegas de painel e a todos aqueles que assistem. Provavelmente neste período que vivemos, enfim, os cumprimentos serão, enfim, e como as palavras também mudam de sentido, serão, enfim, uma amigável cotovelada para todos, no fundo. Eu iria fazer a minha apresentação, enfim, em três pontos. Primeiro, iria-vos dar uma rápida fotografia do que é a parceria portuguesa para a água e um pouco falar das competências que existem residentes em Portugal neste cluster da água. Depois, a importância que o mercado angolano tem para nós, empresas portuguesas ligadas a este setor. E, enfim, a terceira parte será um pouco aquela parte mais difícil, é como vemos no fundo o futuro, que é o tema principal do nosso webinar, das relações internacionais ou das relações empresariais entre estes dois mercados, Portugal e Angola. Bom, a Parceria Portuguesa para a Água é uma associação empresarial, tem 104 associados, maioritariamente são empresas, mas também instituições científicas e universidades. A Parceria Portuguesa para a Água tem, de facto, um objetivo que é fácil de enunciar, é mais complicado de implementar, muitíssimo mais, mas, no fundo, o que a PPA pretende é facilitar, alavancar, ajudar à internacionalização das empresas deste setor da água. Eu também gosto de chamar indústria da água. Então, o que é isto? No fundo, é uma cadeia de valor complexa e nós temos vários pontos dessa cadeia de valor. Temos, no fundo, aquelas empresas que conseguem e que têm as competências para, mediante um problema, resolver, enfim, analisar, avaliar quais as soluções adequadas para determinado tipo de situação problemática que existe, ou uma região, uma província, onde há necessidade de água, de abastecimento, de tratamento. Depois há que definir as soluções, os projetos, depois há que implementar os projetos, a execução, e depois há que arrancar, operar e executar todas estas infraestruturas. Portanto, é uma cadeia complexa e até eu diria que, enfim, os outros colegas estão mais ligados a outras áreas, que me desculpem, mas eu acho que até é a cadeia de valor, eu diria, mais friendly, aquela que exige mais aproximação, onde quer que ela esteja, com terceiros, com seus utilizadores, e que vão ser, de facto, aqueles que vão beneficiar de todas estas infraestruturas. Nós temos aqui, enfim, práticas de teletrabalho e estamos a comunicar através da internet. Infelizmente não conseguimos fazer aulas por Skype, nem por Zoom, não conseguimos operar, nem arrancar, nem funcionar ainda com estas ferramentas. Enfim, talvez mais tarde possa haver uns robôs que nos substituam, mas neste momento não conseguimos, portanto temos que interagir e, de facto, este período é um período complexo e muito complicado que nos obriga a pensar em soluções diferentes, enfim, atendendo ao confinamento com que estamos. Pronto, este era o enquadramento que eu vos queria dar relativamente à Parceria Portuguesa para a Água e à cadeia de valor onde nós estamos. Também falar-vos um pouco, e muito rapidamente, sobre o que é que Portugal conseguiu e o que é que Portugal tem hoje internalizado como competências. De facto, estamos a falar de uma geração, nem isso. Portugal conseguiu, enfim, como dizia o presidente da International Water Association, o Sr. Paul Reiter, conseguiu fazer aquilo que toda a gente, enfim, ou muita gente ligada ao setor, diz, enuncia como um milagre português. E nós, de facto, numa geração de 23, 24 anos de intervalo, conseguimos passar, por exemplo, de um rácio de água segura de 50% para 98,7%, são números do DERSAR. Conseguimos passar, por exemplo, de 30% de tratamento de efluentes para mais de 85% de redes a funcionar e tratamento de efluentes ao nível do tratamento secundário. Enfim, não vou pormenorizar muito isto, mas é um tratamento mais avançado. Portanto, nós temos mais de 85%. E temos também outro registro que é notável. O ano passado conseguimos ultrapassar o número de 350 praias com bandeira azul. Isto não se faz por acaso, faz porque, de facto, o que chega aos nossos mares, e as praias são interiores e são costeiras, são de facto de qualidade e, portanto, elas são avaliadas todos os anos e há um gradual crescimento
enfim, nessa entrega europeia, que no fundo é a bandeira azul, que dá o mérito a quem tem as condições reunidas e são exigentes de boa qualidade, ou de excelente qualidade, neste caso, das nossas praias. Portanto, Portugal hoje tem uma geração de pessoas que viveu tudo isto e que, enfim, é reconhecida até através de muitos países da Europa que nos visitam, e tivemos cá recentemente, enfim, a PPA organizou uma série de visitas a pedido de delegações, de decisores, de técnicos, que vieram cá, muitos dos Balcãs, que estão também numa fase de entrada para a União Europeia e querem perceber como é que Portugal conseguiu agilizar tudo isto, até da Irlanda, países também nórdicos, e portanto nós temos sido uma montra e, enfim, acho que é uma janela de oportunidade enorme que nós temos, e muitas vezes subvalorizada, para poder partilhar com outros, de facto, as nossas capacidades que temos e que estão, enfim, e que são provadas. Voltando agora ou indo para o segundo ponto, a importância de Angola neste cluster, enfim, não só neste, mas como em muitos outros, mas, enfim, falando sobre esta cadeia de valor da água, a PPA faz todos os anos uma série de inquéritos aos seus associados para perceber onde é que estão, onde é que querem estar, até para nos posicionarmos um pouco, dando as ferramentas que, enfim, as empresas procuram. Posso-vos dizer que, enfim, a média dos últimos 2 anos, 40% das empresas associadas elegeram Angola como seu primeiro mercado de destino. E 66% Angola está nas 3 primeiras posições de importância de mercado, digamos, de atuação de toda esta cadeia de valor, que vai desde a concepção, os master plan, os projetos, a execução, as empreitadas. Adicionando a estes números que estou a partilhar convosco, a ICEP recentemente fez um estudo muito interessante relacionado com o benefício que as multilaterais, enfim, que a banca multilateral, estou a falar do Banco Mundial, o Banco Europeu, o Banco Africano, fizeram ou tiveram para Portugal, porque no fundo, vocês sabem, Portugal é acionista destas estruturas e, portanto, isto tem um custo como acionista para Portugal, mas tem também um retorno, de facto, através das encomendas que as empresas têm com financiamentos destas multilaterais. E falando apenas de empresas ou, portanto, de contratos assinados em que as empresas portuguesas estão portanto, são líderes de consórcio, portanto, há muito mais do que isto, mas apenas como líderes de consórcio, porque há muitas também que estão como subempreiteiras de entidades que ganham. De facto, Portugal teve, durante este espaço de tempo, 2007, 2018, 2 bilhões de contratos assinados e, enfim, pergunto-vos se imaginam qual é o país que teve mais contratos assinados destes todos. É, de facto, Angola. Angola teve 100 contratos assinados por empresas portuguesas como líderes de consórcio e desses 100, 58 são ligados à indústria e a esta cadeia de valor que é a água. Portanto, de facto, Angola para nós é um mercado absolutamente importante, enfim, para nós e para essa atividade e para muitas outras, e portanto, enfim, é um mercado que tem uma tradição de trabalho connosco, eu diria quase genético, e portanto é um mercado onde as empresas querem estar, estão e vão continuar seguramente a estar. Portanto, feita aqui o enquadramento, a fotografia da importância do mercado de Angola, enfim, vou entrar um bocadinho no terceiro tema, que seria o futuro. Enfim, é o tema mais complicado, mas como é que eu vejo então este futuro? Bom, como introito, eu acho que nós, enfim, andamos todos um pouco às apalpadelas, e peço desculpa, eu não sou epidemiologista nem sou cientista, mas de facto nós andamos muito a aprender com o que está a acontecer. E, infelizmente isto caiu-nos, enfim, eu quase estou a lembrar aqui do Asterix, com o céu que cai-nos na cabeça, portanto, esta pandemia caiu-nos aqui em cima, com, enfim, impactos importantíssimos a todos os níveis, em Portugal, em todos os países do mundo, como é óbvio, Angola, obviamente. E estamos muito a aprender com alguns países que estão 2, 3 semanas adiantadas relativamente aos nossos procedimentos e aos resultados que estamos a ter. Angola também sei que está a olhar para aquilo que, enfim, muitos países também estão a fazer, está a ter os seus cuidados, de facto, Luanda está em cerco sanitário, estão no terceiro estado de emergência, provavelmente irão passar para um quarto. Portanto, neste momento, eu diria que, enfim, estamos com os cuidados necessários para que ultrapassemos esta crise e eu espero, e estou certo, que ela, ou através de processos médicos ou vacinas, eu não sei se isto vai ser endémico como o sarampo,
o sarampo é um vírus que vive connosco e temos a vacina para, enfim, que temos a vacina que o debela. Portanto, não sabemos bem se isto vai ser endémico, se vai acabar por ultrapassar, porque ainda há muitas teorias que dizem que isto com um grau de imunidade, já ouvi falar entre 15% a 70%, o vírus acaba por desaparecer. E, portanto, ou acaba por perder, digamos, o efeito contaminante que tem hoje. E, portanto, enfim, nós estamos, eu acho que, apesar de tudo, no bom caminho para poder debelar isto muito rapidamente. No entanto, eu acho que há ainda algum receio, e isto vai acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses, de alguma retoma de alguns trabalhos, enfim, nomeadamente em Angola, onde vejo que há alguma preocupação, enfim, em tentar perceber exatamente como é que as coisas se vão passar no imediato. Portanto, esta é a fotografia de hoje e, portanto, enfim, o que se possa dizer relativamente a isso é um pouco mais especulativo. Mas o que eu acho que se pode fazer, e neste setor e em muitos outros, enfim, eu creio que mesmo durante este período, e eu tenho aqui o Sr. Secretário de Estado connosco a ouvir-nos, eu parece-me que há aqui uma área onde nós e as empresas e muitas estruturas em Portugal podem ajudar neste período, que é um período de indefinição, a continuar a estar presentes através, por exemplo, deste mecanismo que nós estamos aqui a utilizar. E dou-vos como exemplo, enfim, lembro-me agora dois projetos muito interessantes que estão a ser feitos em Portugal, que estão a ser replicados em Angola. Um deles que é promovido pelo nosso, aliás, são os dois promovidos pelo nosso Ministério do Ambiente e Alterações Climáticas, que é a ProAguas. A ProAguas é um programa de formação que está a ser dado portanto, a decisores políticos, a técnicos de autarquias, focado no tema exatamente da água. Portanto, já começou, entretanto foi suspenso, mas vai ser retomado. Tem tido um sucesso muito grande. Vai ser iniciado um projeto idêntico na área dos resíduos. E, portanto, Angola hoje carece muito de uma chamada formação específica, que eu acho que podia haver, em termos de governos, uma aproximação e um grande programa, digamos assim, entre Portugal e Angola, utilizando ferramentas desse tipo, em que podíamos dar formação muito específica. Eu não falo da cooperação que já existe e vai continuar, que tem a ver com o facto de termos alunos angolanos a formarem-se em Portugal e professores portugueses que vão lecionar nas universidades angolanas. Eu falo de uma formação muito específica em setores prioritários, como a área da energia, a área do saneamento básico, da água, e podíamos criar um grande programa. Já existe uma coisa parecida que até é financiada pelas multilaterais, as assistências técnicas que são feitas às entidades provinciais de água e saneamento, são as EPAs, e portanto já existem muitas empresas portuguesas que estão no território a dar esse tipo de assistência técnica, mas isso mais inseridas num projeto mais vasto, que são 3 anos, onde essa assistência técnica é feita. Eu refiro-me também a programas setoriais muito focados em determinado tipo de necessidades que, no fundo, compete às entidades angolanas identificarem e que nós temos essa capacidade de partilhar convosco. Portanto, eu acho que é um caminho, e isso teria que ser um projeto intergovernamental entre Portugal e Angola, enfim, apoiados muito pela cooperação portuguesa, que poderia, de facto, fazer este investimento de semente, porque, no fundo, é uma forma de continuarmos, e porque isto no futuro, pronto, e eu julgo que este futuro vai ser, em termos de ano, 1, 2 anos, e esperando que também se normalizem um pouco melhor a situação económica em Angola, porque todo esse tipo de infraestruturas e de investimentos que a PPA, no fundo, representa e que outras atividades económicas, no fundo, também estão presentes em Angola, nomeadamente a energia, significam também muito investimento intensivo. E, normalmente, este investimento é feito pela banca multilateral e, para terem uma ideia do crescimento que Angola teve utilizando os fundos da banca multilateral, posso dizer que há cerca de, em 2002, portanto, há 18 anos atrás, o financiamento que havia da banca multilateral para Angola eram 60 milhões de dólares. Hoje, enfim, em 2020, poderiam chegar, enfim, temos agora aqui o problema da pandemia e do Covid-19, que pode alterar um pouco estes números, mas poderia chegar ao $1 bilhão em termos de financiamento da banca multilateral. Depois, necessidades, enfim, eu não vou estar a dar muitos dados sobre isto, porque são conhecidos. Por exemplo, a Holanda precisa do dobro da água que neste momento produz. A água potável, no fundo, a água segura que neste momento existe em Angola é cerca de 50%. Portanto, existe aqui uma margem de crescimento brutal. Aliás, dizia o Secretário de Estado das Águas, o Engenheiro Lucrécio Costa, que eu prezo muito, dizia, enfim, daquela sua forma muito pragmática, que Angola vai precisar nos próximos 10 anos 4 vezes
o investimento que hoje tem em termos de valor para poder chegar a parâmetros, enfim, aceitáveis. Portanto, no fundo, há aqui oportunidades enormes, não só nesta área como na área da energia. Claro que isto tudo também depende da capacidade que o país tem a investir. Estes investimentos, como eu disse, vão ter que ser de alguma forma alavancados através da banca, portanto, através daí, muito através da banca multilateral, porque são, no fundo, investimentos que, enfim, difíceis de serem recuperados muito rapidamente, mas há aqui uma área que eu, enfim, voltando um pouco atrás, acho que poderia ser implementada e acho que teríamos essa capacidade, as empresas estão disponíveis para isso, que é dar uma formação intensiva em áreas muito específicas. Continuamos, enfim, de facto, há aqui uma genética que nos aproxima e é uma forma também de estarmos aí, enfim, não sob a forma de investimento, enfim, porque todos temos estes problemas também, Portugal também os vai ter, mas é uma forma de continuarmos presentes. E por agora terminaria esta intervenção e obviamente estou disponível para depois responder às perguntas que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso moderador, como ele referiu, há problemas com as ligações com a internet em Angola, portanto faço eu aqui o papel um pouco de moderador e de colocar as perguntas que estão a surgir no Q&A e que eu, mais uma vez, quem pretender colocar questões poderá fazê-lo através do Q&A, que é na barra inferior aqui do ecrã, onde tem a janelazinha que diz Q&A. Temos aqui uma pergunta, e eu se calhar começava a seguir a mesma ordem, uma pergunta para o professor Emanuel Gomes, em que na apresentação foi referido margens de lucro são muito menores. Podia um pouco dar uma ideia do que é que estamos a falar, números de preços versus custos, um pouco concretizar um pouco mais esta ideia.